Jorge Paulo Lemann é uma das pessoas mais ricas do Brasil e durante os últimos anos sempre esteve presente na lista dos top 5 pessoas mais ricas do Brasil. Com certeza é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, porém recentemente ele não para de aparecer em notícias de problema de corrupção, problema em questão com as suas empresas, questão de controle financeiro das suas empresas, e várias das suas empresas estão passando por diversos problemas judiciais. Afinal de contas, Jorge Paulo Lemann é um herói ou um vilão? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre cada um desses casos mais famosos que o Jorge Paulo Lemann está envolvido e também comentar um pouquinho sobre a sua trajetória como empreendedor até hoje. Bom, Jorge Paulo Lemann nasceu em 1939, atualmente tem 83 anos e continua muito ativo em todas as suas empresas, mesmo que não esteja trabalhando realmente no escritório matriz de cada uma delas, porque são muitas empresas que ele tem participação societária, ele sempre está presente nas principais tomadas de decisões. Algumas dessas empresas é como, por exemplo, o grupo AB InBev, que é dono da marca Ambev, que tem marcas como a Brahma, a Corona, o Guaraná Antártica, o direito de distribuição da Pepsi e do Gatorade aqui no Brasil. Então esse é o tamanho dessa marca, além de marcas como, por exemplo, a Kraft Heinz, aquela de ketchup que você com certeza conhece, e outras marcas aí espalhadas mundo afora de diferentes setores, e também, claro, Americanas, o grupo das lojas Americanas que deu um problema gigantesco de mais de 42 bilhões de rombo contábil nos seus balanços e hoje está passando por um processo de recuperação judicial. Bom, e de todas essas empresas que ele teve durante muitos anos, a gente não viu o Jorge Paulo Lemann envolvido com problemas, porque ele nem sequer mora no Brasil, ele mora na Suíça. Em 1990, quando começou uma série de sequestros de empresários bem-sucedidos aqui no Brasil, como por exemplo o sequestro do João Adib da CIMED, como por exemplo o sequestro do Abílio Diniz nos anos 90 também, o Jorge Paulo Lemann rapidinho pegou sua família e se mudou para a Suíça e continua morando lá na Suíça até hoje em dia. Então dificilmente a gente vê notícias se falando sobre algum problema dele, algum problema pessoal, esse tipo de coisa, porque ele está meio que longe dos holofotes do Brasil. Mais recentemente, desde 2019, a gente tem tido cada vez mais notícias negativas em relação ao Jorge Paulo Lemann e aos seus sócios da 3G Capital, que aí vão ser o Beto Sicupira e também o Marcel Tales, que são seus principais acionistas e principais sócios na 3G Capital, que é uma das principais empresas que o grupo tem, que é uma empresa de investimento que compra participação societária em diversas empresas diferentes mundo afora. Bom, e tivemos no dia 6 de março de 2023, recentemente, nesse ano ainda, o início de um processo contra o Jorge Paulo Lemann e contra a 3G Capital, processando eles em relação a um problema de um balanço contábil que foi divulgado de forma errada lá em 2019 nos Estados Unidos, a Kraft Heinz, que é a empresa que eu falei com vocês de ketchup. Tivemos uma moça abrindo esse processo lá nos Estados Unidos contra os sócios da Kraft Heinz, porque o balanço que foi divulgado depois teve uma correção de 15 bilhões de reais. Com isso, lá no ano de 2019 mesmo, o Jorge Paulo Lemann e os sócios já fizeram uma negociação com a SEC, que é como se fosse a polícia dos investimentos dos Estados Unidos, e por causa desse problema eles tiveram que pagar 65 milhões de dólares adiantado ali como multa por causa desse problema. Só que essa moça que está movendo esse processo está querendo processar eles no valor de mais de 40 bilhões de dólares, por causa que, pô, você analisar um balanço de uma empresa e não ter 15 bilhões de reais ali, que vai ser importantíssimo para você tomar a sua decisão se vale a pena ou não estar investindo naquela empresa, realmente pode ser algo muito prejudicial. E lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, a SEC realmente vai atrás de investigar o máximo possível de informação, e realmente se chegar a um veredito de que os sócios agiram de má fé em relação a esse balanço errado, ela vai aplicar uma multa e também pode dar causa ganha para essa moça que está processando o grupo da 3G Capital e o Jorge Paulo Lemann. Bom, e por meio dessa ação, a Felicity, que é a moça que está movendo esse processo contra a 3G Capital, reivindica as seguintes coisas: reparação das perdas como acionista e para a empresa, ressarcimento da multa de 62 milhões que a Kraft Heinz teve de pagar à SEC,
Ressarcimento dos 250 milhões de dólares que ainda devem ser pagos para encerrar a ação coletiva iniciada após o rombo contábil, que a 3G Capital devolva os ganhos obtidos a partir do suposto insider trading. O que é insider trading? Insider trading é basicamente quando os sócios têm acesso a uma informação antecipada que o restante dos acionistas minoritários não tem acesso a essa informação. Então pensa o seguinte, que a gente vai ter a Ambev comprando a Heineken. É óbvio que os sócios lá dentro têm acesso a essa informação e eles poderiam começar a comprar muitas ações da Ambev antes dessa informação se tornar pública. Com isso eles vão conseguir ganhar muito dinheiro. Isso aqui seria basicamente um insider trading. Bom, e no que esse caso que aconteceu com a Kraft Heinz tem relação com Americanas? Bom, ambos é um caso, lógico que os motivos que levaram a acontecer o que aconteceu são diferentes, mas ambos é um problema de rombo contábil. É basicamente lançamentos contábeis que não foram feitos ou por omissão ou por realmente os sócios e o pessoal da contabilidade não ter ciência disso. Mas é algo que eu acho muito difícil, porque toda empresa de capital aberto tem que ter uma empresa que vai fazer a verificação do seu balanço, vai ter uma empresa que vai fazer a auditoria do balanço, e qualquer inconsistência que a empresa que vai fazer a auditoria ache, ela tem que questionar a empresa tem que saber explicar o que é aquele lançamento contábil. Então, eu realmente acho muito difícil acreditar que isso daí foi total ignorância da parte dos acionistas e da parte do pessoal da contabilidade da Kraft Heinz e da Americanas. Eu acho que realmente foi algo de caso pensado e que acabou sendo um tiro que saiu muito pela culatra, e isso causa uma certa dúvida em relação a todas as outras empresas do grupo da 3G Capital, porque a gente tem empresas como, por exemplo, a Ambev, que é uma das maiores empresas do Brasil, listada na nossa Bolsa de Valores, e o que garante que a gente não pode ter exatamente a mesma coisa acontecendo dentro da Ambev, porque são empresas que o majoritário é a 3G Capital, assim como foi o caso da Kraft Heinz, assim como foi o caso da Americanas. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais dúvidas em relação à ética como empresário desses sócios do Beto Sucupira, do Marcel Tales e do Jorge Paulo Lema. Então, ainda a gente tem que ter muito mais informações para a gente chegar a um veredito final em relação a isso, mas a gente tem visto cada vez mais recente que esse tipo de coisa acontecendo é algo que joga totalmente contra o Jorge Paulo Lema e realmente acaba o tornando um vilão da história, mesmo que ele seja um dos empresários mais bem-sucedidos, tenha construído diversas empresas que se tornaram referência em questão de gestão, em questão de eficiência, mostra que a gente tem que olhar o Jorge Paulo Lema hoje como sendo uma pessoa muito duvidosa e que tem tomado decisões cada vez mais antiéticas, se realmente isso daqui for algo de caso pensado, esses lançamentos contábeis que simplesmente são inexistentes no balanço e depois que vem a público acaba mostrando um rombo contábil gigantesco, como foi o caso da Americanas, que foi um rombo de mais de 42 bilhões de reais, e o caso da Kraft Heinz, que foi mais de 15 bilhões de dólares. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, eu peço que você não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão de gostei, se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito ainda e, claro, também não deixe de compartilhar esse vídeo para pelo menos 2 amigos para que esse conteúdo possa chegar no maior número possível de pessoas, que realmente vocês me ajudam demais quando vocês fazem isso e é uma contribuição gigantesca para o nosso canal para que a gente consiga crescer cada vez mais. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau e até o próximo.